Olá, uma boa tarde. A Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou recentemente uma nota onde pede a dignificação da educação como forma de cuidar do futuro. É um assunto a que vamos dar destaque neste programa Eclésia. Para já, vamos a outras geografias onde a perseguição por motivos religiosos persiste. Por vezes é difícil explicar o sofrimento por que passam as jovens raparigas e mulheres cristãs no Paquistão, raptadas às dezenas todos os anos. Elas são vítimas de abusos, são violentadas, são forçadas a casar, forçadas a converterem-se ao Islão. Pela sua brutalidade, pela desonra que representa aos olhos da sociedade, este é muitas vezes um tema tabu. Mas a Fundação AIS procura lembrá-lo ao mundo todos os dias. As raparigas cristãs e também as hindus, duas das principais minorias religiosas no Paquistão, são vistas quase como objetos, como coisas. São pessoas a quem querem negar uma vida normal, a quem querem negar a felicidade. Esta é também a história de Shafila Kashind. इससे इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मारा है, पीटा है। कभी किसी के घर में रखते थे, कभी किसी के घर में रखते थे। जब मैं इस्लाम कबूल नहीं थी करती ना, तो वे मुझे मारते थे, कहते थे कि नहीं करो तुम, हम भी मुस्लिम हैं, आपको भी मुस्लिम करना है हमें। ठीक है, मारते थे। वहाँ पे दर्स में, मस्जिद वगैरह में मौलवियों के पास ले जाते थे, पता नहीं। तो ये कहने लगे जी काफ़ी ज़्यादा कागजात पर मेरे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए और खुद ब खुद ही कुछ आगे लिखते रहते थे मौलवी। मेरे सामने मेरे माँ बाप को फ़ोन करके कहा कि 5 लाख रुपया दो तो हम लड़की भेज देंगे आपकी। फिर ये मेरी शादी करवाने की कोशिश करते थे कि मेरी शादी नहीं हुई, तो उसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया, कहते यहाँ पे छोड़ गए अदारे में। जब हम अदालत में जाते हैं, हम तो जाते अकेले हैं, लेकिन वो अपने साथ बहुत ज़्यादा आदमी लेके आते हैं। हमें उनकी तरफ से ख़तरा है, हमारी तरफ से तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए क्रिश्चियन रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा, मेरे अब्बू सब क्रिश्चियन हैं, तो फिर मैं मुस्लिम हूँ, क्या करना है। हम ख़ानदान से हमारा पूरा क्रिश्चियन है। Esta voz que escutamos em fundo é de uma jovem. Ela tem, como reparou, olhos tristes. Ela está zangada com a sua própria história. É jovem, mas quase que poderíamos dizer que é ainda uma criança. Shafila Kashind tinha 14 anos quando foi sequestrada por familiares muçulmanos. Os familiares muçulmanos de Shafila não toleravam que ela fosse cristã. Quiseram castigá-la por causa disso. E foi raptada e esteve em cativeiro durante meses e foi forçada a converter-se ao Islão. Trouxemos aqui a história de Shafila, pois ajuda a perceber a luta, por vezes inglória, que a Igreja trava no Paquistão para resgatar dezenas de raparigas, de mulheres cristãs que são raptadas todos os anos neste país. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.
Dignificar a educação é construir o futuro, é o nome da nota mais recente da Comissão Justiça e Paz. Na nossa companhia está um dos autores desta nota, José Maia. Obrigada por estar connosco. A minha primeira pergunta ia de encontro à reflexão que apresentam precisamente nesta nota e é uma pergunta que colocam lá de uma forma muito clara. Neste contexto atual, a escola está a dar resposta àquilo que a cultura, a ciência, a economia, também as empresas e as comunidades esperam dela? Olá, boa tarde. Boa tarde. A escola vive numa sociedade com tantas problemáticas e estas problemáticas refletem-se também na própria escola, mas a dificuldade que se vai encontrando nas escolas é a incapacidade de poder responder aos desafios, de poder ser capaz de acompanhar aquilo que à volta, a cultura, a ciência, a economia vão propondo e vão trabalhando nestes múltiplos aspectos. E a escola centra-se cada vez mais, ou tem-se centrado cada vez mais, em resolver o imediato. Aquilo que sente é que vamos estando à mercê de propostas a cada 4 anos. Ou menos. Ou muitas vezes estamos a funcionar sem um projeto. Sentimos que falta um projeto que seja capaz de diversificar, que seja capaz de fazer com que a escola, que muitas vezes é acusada de não dar incentivos, mas cada vez mais percebemos que existem limitações, existem processos para funcionar tudo igual, como se fosse uma fábrica de salsichas. Não é? São pessoas diferentes a quem devemos propor e desenvolver as capacidades que têm. A sociedade no geral ainda pensa a escola como uma realidade de há uns anos atrás. Não temos sabido acompanhar ou dialogar com aquilo que é hoje o espaço escolar e vice-versa? É um pouco isso. Mesmo quando se solicita aos pais, aos encarregados de educação, de poderem de vir à escola, muitas vezes esta vinda é muito centralizada no seu educando, no seu filho ou filha. Em maus comportamentos, bons comportamentos. Resultados. Olhamos muito para a escola em números. Como um resultado e não como um caminho. Falta-nos o caminho. E avaliamos a escola pelas classificações que existem, pelo sucesso ou insucesso dos resultados de exames e não percebemos e não somos capazes de ver qual é o caminho, que caminho é que é percorrido. E se os números, que são os números do sucesso, do insucesso, se as avaliações, se isso reflete aprendizagens ou são realidades condicionadas para se obterem resultados, para se obterem subsídios, para se obterem financiamentos de projetos. Portanto, dá a sensação que vivemos ao contrário. Não é? E os professores são aqui a parte fraca, são parte da equação. Esvaziamos a carreira da docência, deixamos de os encarar como companheiros no caminho e apenas como executores de resultados finais. Isso ajudou a desvirtuar o objetivo da escola? Essa é a realidade e talvez possa ser um pouco mais negra do que isso. Há um desânimo geral. E esta é a realidade que vivemos. Há um desânimo geral. Porque uma incompreensão por parte da tutela também? A tutela não assume este aspecto dos professores como um elemento parceiros
de caminhada como elementos importantes para este processo educativo. E joga-se ao gato e ao rato com realidades que são impossíveis de resolver sem nos sentarmos e falarmos. Falarmos sem estar à espera do que é que vai acontecer, percebermos estas realidades. Porque não é possível o empenho que é necessário para um professor, uma professora se empenhar com crianças, com jovens, com adolescentes, quando tem toda uma carga de burocracia, uma carga de peso de coisas que são impostas e que são desnecessárias, de formatações em que todos têm que responder do mesmo modo, têm que atuar do mesmo modo, todos têm que fazer formações. Portanto, não é um processo. Em qualquer empresa, qualquer realidade coletiva onde se trabalha, é um elemento fundamental que as pessoas se sintam bem. E isto não está a acontecer. As constantes greves que fomos percebendo ao longo deste ano letivo são um sinal dessa falta de diálogo entre os professores, também entre a tutela, mas também entre as famílias. Pergunto-lhe, porque as famílias, enquanto sociedade civil, têm também aqui um papel a desempenhar neste processo, quer educativo, quer de reconhecimento das escolas, mas também de reconhecimento do trabalho dos professores. É uma realidade tripartida e que está muito sectarizada. Governo, entidades responsáveis, os professores, os encarregados de educação e pais, e o professor é visto como alguém que atrapalha a vida para os pais, atrapalha a vida das criancinhas, ou porque exige muito, ou porque não faz como os pais gostariam que fosse, ou por isto ou por aquilo, e muitas vezes é um diálogo que não é fácil. E isto, aqueles que são diretores de turma sentem um peso enorme neste processo, porque há um processo de não se olhar para esta realidade como estamos todos a contribuir para o bem, para a construção do para futuro. A construção de um futuro. A autonomia das escolas pode permitir esse reconhecimento pessoal, esse espaço das equipas que constroem cada escola. A autonomia pode ser um passo para essa consolidação, para esse reconhecimento, até para esse respirar e para se experimentarem processos novos, não num experimentalismo, mas que as experiências possam ajudar a abrir caminho, de facto. A questão é que muitas vezes não há espaço para estas possibilidades. E tudo, muitas vezes, há toda uma série de burocracias que tiram o tempo e a criatividade. Já houve tempo em que os professores se empenhavam em projetos, em grupos ligados à arte, às ciências, ao desporto, de forma voluntária. Portanto, os clubes que existiam nas escolas, hoje... Falta espaço para a criatividade. Porquê? Porque não há tempo. Não há tempo, e então tudo o que vem de cima como imposição... E não nasce da realidade. E não nasce das realidades que se vivem na escola, nesta escola, noutra escola, com situações sociais, económicas, culturais completamente diferentes umas das outras. E a escola deveria ser uma resposta para isso.
A Comissão Nacional de Justiça e Paz, nesta nota, foca caminhos que, a curto, a médio e a longo prazo, poderiam ajudar a revalorizar e a cuidar e a construir deste futuro com o contributo da escola e da educação propriamente. Falam na necessidade do reconhecimento da carreira da docência e do reconhecimento deste trabalho essencial que os professores fazem, isto a curto prazo. Falam também, de facto, nesta autonomia e nesta responsabilização escolar. Falam também na importância de promover e testar novos modelos de organização, destes que podem, de facto, ser inspiradores e de fazer reencontrar na escola esta capacidade de sonho, de companheirismo, de inspiração e de esperança que é necessário a escola ser e a sociedade ser também. Esses aspectos parecem-me que são tópicos que poderíamos desenvolver. Sem dúvida. Mas este processo de projetos é importante que se possam elaborar estes projetos, mas que não sejam um experimentalismo, que sejam projetos que sejam capazes de se fazer um percurso e que seja feita uma avaliação. O que é necessário para nos centrarmos de facto e encararmos esta questão de uma forma séria e responsável também? Porque é a educação das gerações que vão desenvolver o país que está em causa também. Eu acho que falta também muito a nível político que existisse um pacto educativo. À semelhança daquilo que o Papa Francisco propôs. Que não seja só apenas uma questão de política resultante do partido A ou do partido B, depois muda o governo ou muda o partido e mudamos a política educativa. Encontrar certamente na nossa sociedade pessoas capazes de fazerem este trabalho, um trabalho que fosse um trabalho abrangente e que, ao nível também da Assembleia da República, pudesse ser um trabalho que pudesse ser discutido e que algumas linhas, pelo menos, pudessem ser redigidas e que servissem para um período de tempo onde depois se fizesse uma avaliação. Porque está em causa o bem comum, independentemente dos interesses ou das aproximações partidárias que possam existir neste âmbito da educação. Está em causa um bem comum construído a partir de um diálogo entre culturas, de uma ecologia integral também, da paz, como o Papa Francisco preconiza neste Pacto Global para a Educação, e que, independentemente de estar mais ou menos ligado a tradições religiosas ou formas de construir a sociedade, diz respeito a todos. Esta construção do bem comum diz respeito a todos. Essa é a base. A base que nós temos e que nós deveríamos partir da educação, também na escola, como este elemento. Como é que podemos olhar para toda a problemática educativa? É obter resultados, fazer com que organizemos o processo educativo para obter apenas resultados de sucesso. Rankings. Não é? E responder aos rankings, ou os rankings deveriam ser apenas uma ajuda para podermos fazer um caminho. Não é que podemos abandonar, vamos, ou desprezamos os rankings, não é nem uma coisa nem outra. É qual é o produto que nós obtemos da aprendizagem? Como é que estamos? O que é que aconteceu, o que é que tem acontecido nestes anos em que vemos o aumento das dificuldades, por exemplo, na leitura? Em que acontece de haver alunos que chegam ao ensino secundário e não conseguem ler, soletram. Como é que podemos... não podemos esconder estas coisas e metê-las atrás de mecanismos que suavizem, de alterar
esta realidade e fazer de conta que não... Porque estamos a comprometer o futuro destas crianças e destes jovens. Comprometemos. Porque se não lhes damos as ferramentas, têm que caminhar mais lentamente, mas têm que caminhar. Não é? E, portanto, não é que podemos dizer, ok, vamos ficar por aqui. Não podemos desistir e a escola não pode desistir de ninguém. A escola não pode desistir, mas precisa de uma capacidade também de técnicos, de professores que acompanhem estas realidades. Não é que se pode meter numa turma, numa sala de aula, toda esta diversidade de situações e depois, como se resolve? Com turmas de quase 30 alunos, a quem é que damos prioridade? Àqueles que têm mais dificuldades e aqueles que podem render muito mais. Também desanimam. Claro, claro. Temos de procurar, de facto, a integração. E isto exige que haja mais pessoas. E isto não podemos olhar para este processo educativo como despesas. Mas antes como investimento. É um investimento. Um investimento. E esquecemos-nos disto. E é isso que a nota da Comissão Justiça e Paz também pretende refletir. Obrigada, José Maia, por nos ajudar a fazer e a alargar esta reflexão, que não vai terminar por aqui, com certeza será para continuar, e agradecemos a vossa voz também para nos ajudar a refletir sobre estas questões. Muitíssimo obrigada. Sempre ao dispor. Muito obrigada. Mais logo na Antena 1 pode acompanhar o programa Diálogos, que esta noite junta à Igreja Católica, a comunidade muçulmana, também a comunidade budista e a Aliança Evangélica Portuguesa, em torno do tema dos direitos das crianças. Será pouco depois da meia-noite, na Antena 1. Nós voltamos aqui à RTP2 amanhã, pela tarde. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.